Bem-vindo ao Game Changer Podcast. Meu nome é Roberto Chiodelli e é com muita honra e satisfação que anuncio o apoio da Connect TV, a qual é um canal de televisão com acesso tanto a cabo quanto online, com sede na região oeste da Grande São Paulo, Brasil, e no Algarve, em Portugal. A Connect TV concentra suas ações nessas regiões e também abrange seus programas para assuntos globais. Somados aos telespectadores assinantes dos operadores de TV com acesso frequente, mais os internautas conectados através do site, redes sociais e aplicativos, a Connect TV alcança diretamente mais de 5 milhões de pessoas. Então, estou muito contente de fazer esta parceria. Portanto, além da transmissão dos episódios nas plataformas de podcast, como o Spotify, no YouTube, é possível assisti-los na parceria e nos horários da Connect TV. Hoje tenho o prazer de conversar com o Vitor Escudeiro, um profissional com ações destacadas no mundo do futebol amador e formação em Portugal. Licenciado em desporto, especializado em futebol, Vitor tem uma trajetória notável que vai desde suas raízes no Portimonense até seu papel atual como treinador de um escalão de formação feminino no Torrense. Além de sua dedicação ao campo, Vitor é mentor do livro Ser Profissional no Amador. Vamos falar sobre tudo isso, então, nessa conversa. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. É um prazer tê-lo conosco. Roberto, muito obrigado. Boa tarde para todos que nos estejam a ver. É um prazer estar aqui a partilhar um pouco da minha vida ligada ao futebol e espero que seja uma mais-valia para quem nos esteja a ouvir, que fiquem satisfeitos e que possam aprender alguma coisa, se assim for possível. Vitor, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta relacionada ao seu amor, sua paixão pelo futebol, que é uma parte importante da sua vida, tanto profissional quanto pessoalmente. Como é que se deu esse contato seu com o futebol? Olha, Roberto, na realidade o futebol surgiu por acaso, ok? Porquê? Porque, portanto, eu sempre estive ligado ao desporto desde pequenino. O meu pai era guarda-redes de hóquei em patins, o meu tio, professor de educação física, nós vivíamos aqui em Torres Vedras e então quando eu era pequenino eu jogava hóquei, porque o meu pai, como era guarda-redes de hóquei em patins, então eu também queria seguir as pegadas do meu pai, então guarda-redes de hóquei, jogador de hóquei. Só que entretanto nós fomos viver para Portimão, tinha eu 8 anos Uhum. e em Portimão não havia hóquei, havia futebol. E então, como eu sempre gostava de desporto, desde pequenino sempre gostei de desporto, então ingressei no futebol e a partir daí fiz a minha formação toda em futebol até à idade juvenil. Foi na altura que então que eu fui viver para Moçambique, para Maputo. Ok. Os meus pais foram para lá viver e então eu tive que os acompanhar. Pronto, e posso dizer que o futebol começou então exatamente ali nos meus 8 anos e desde então nunca mais abandonei o futebol. Interessante. E você continuou como guarda-redes no futebol também? Não, 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 não. Era jogador da frente, era extremo esquerdo. Sim, Sou sim. canhoto e então sempre joguei pela esquerda. Era rápido, tinha uma Tinha boa finta. habilidade, tinha futuro. Tinha habilidade. Alguns diziam que sim, mas muitas vezes não é. A história vem demonstrando que a habilidade só não chega. É preciso outras coisas. E, portanto, não me arrependo nada do que fiz. Uhum. Aliás, até tenho uma história interessante. Portanto, eu acabei o secundário em Moçambique, voltei para Portugal para tirar o curso de desporto, lá está. Sim. E então o meu tio, o tal professor de educação física, um dia tinha um contacto aqui no Casa Pia, em Lisboa, que era um clube que jogava portanto, tinha uma equipa profissional, penso que seria profissional, e então arranjou-me um contacto para eu ir para lá treinar, pelo menos para fazer testes, para ver se conseguiria ingressar. Eu estava no primeiro ano da faculdade, estava em Lisboa, estava sozinho, os meus pais estavam a 10 mil quilómetros de distância, em Moçambique,
E então, e esta história é mesmo real e eu dou muitas vezes este exemplo aos meus jogadores, sobretudo quando eu treino de formação. Eu fui até ao Casa Pia e à porta do Casa Pia eu decidi, eu não quero ser jogador de futebol. Eu estou aqui em Lisboa, estou sozinho, eu quero me divertir. Eu sei que se for para ser jogador de futebol, para ser profissional, vou ter que vou ter que negar-me a várias coisas e naquele momento não me fazia sentido. E então abandonei o futebol a nível de jogador e naquele momento eu decidi que não iria jogar, não iria jogar futebol. Pronto. Já toca num ponto bem importante para os jovens, para os miúdos que estão a jogar já num nível amador ou aqueles que já estão no nível semiprofissional e começam a entrar naquele dilema, né? O profissional e o amador, e sabemos que o profissional, tornar-se profissional faz com que nós tenhamos que abdicar de muitas coisas, né? Então, é uma decisão difícil de ser tomada, né? E para ti ficou claro no seu caso isso? Foi. Eu não tive dúvidas naquela altura. Mais tarde, depois, se calhar arrependi-me um bocado. Uhum, Mas naquela altura eu não tive dúvidas. Eu queria me divertir. E eu sei que tinha 19 anos e, portanto, eu queria me divertir. Ponto. Tinha que fazer o curso de Educação Física, mas, por outro lado, não queria assumir um compromisso que eu sei que que teria que abdicar de muita coisa que naquele momento eu não estava disposto a fazê-lo. E, sim. portanto, decidi não fazer. E é isto que eu passo muito para os meus jogadores. Uhum. Se vocês querem seguir, vocês têm que abdicar de muita coisa. Portanto, vejam bem o que é que vocês querem fazer da vida. Uh, a decisão é sempre a correta, porque é a decisão deles, não Uhum. é? Mas não podem esperar que caia do céu. Quando nós pensamos, né, em futebol, em desporto de alto rendimento, o foco muda totalmente. Até a questão da saúde, né? Não é. Desporto é saúde até certo ponto. No nível profissional, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, não esteja ligado à saúde, né? Ou seja, tem uma demanda muito grande. Então, essa decisão é difícil de ser tomada, mas chega um Sim, momento em sem que dúvida. o jovem Sem tem. dúvida. Para já, para se chegar a jogador profissional é bastante difícil. Uhum, Aliás, eu já estive a ler alguns estudos que indicam que menos de 0,5% de crianças chegam a profissionais. uhum, Li um estudo, por acaso, muito interessante feito em Inglaterra, que de 5 milhões de crianças que praticavam futebol, desde os mais novos até aos mais velhos, apenas 140 jogadores chegariam à Premier League. uau. De 5 milhões de crianças, jogadoras, desde os mais pequeninos até, Uhum. só 140 jogadores é que chegariam à Premier League. Não estou a falar das equipas topo, é Premier League. Portanto, é muito difícil. Os jogadores têm que fazer muitos sacrifícios, têm que trabalhar bastante, têm que ter qualidade, Tem que ter qualidade. não é? Inter- Mas também mentalidade. E mentalidade. Essa questão, né, que eu falo, Tem que ter um psicológica, foco, resiliência, não é fácil. exatamente, tem que ter um foco muito, tem que perceber perfeitamente o que é que querem. E se é aquilo que querem, tem que estar focados, tem que ter também um equilíbrio familiar que também ajuda nestas questões. Eu penso que a nível familiar também é importante terem um bom suporte familiar, porque isto quando. Aliás, eu agora vou falar de outro vídeo que eu vi até recentemente e até partilhei nas minhas redes sociais, que era o Arsène Wenger a falar, em que dizia que jovens com 21 anos, já com contratos profissionais, era assim mais ou menos. Agora não quero induzir em erro, mas de todos os jovens profissionais a partir dos 18 anos, apenas 40% é que chegavam, é que passavam a barreira dos 21. Uhum. É assim um número assustador, não é? Nós temos crianças, jovens profissionais, não é? Com 18, alguns até mais novos, e chegam aos 21 anos e desistem do futebol. O que nós costumamos ver, né? Nós vemos só as ligas, as primeiras ligas, as top, né? Os times, mas na verdade, isso também falando em relação ao Brasil.
a média do salário do jogador de futebol é muito baixa, porque nós vemos só o topo do iceberg, né? Mas aí quando nós começamos a descer, então é uma profissão muito exigente, muito difícil, e não é, e são poucos que conseguem chegar lá. Inclusive, eu vi uma pesquisa que eu achei muito curiosa, que fizeram no Brasil, dos jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro. E lá no Brasil, as categorias, já como aqui em Portugal, nós temos as categorias, não sei, quem nasceu vamos lá, em 92, em 2001, 2013, por Sim, ano, sim. né? Correto. E no Brasil, a temporada começa no início do ano, digamos, né? Começa, e aqui não, aqui é diferente, a temporada começa no final do ano, mas enfim, agora, no Brasil, aqueles jogadores que nasceram, digamos, da categoria 2005, vamos lá, aqueles Sim. que nasceram no primeiro semestre ou nos primeiros 3 meses de 2005 tiveram muito mais sucesso do que aqueles que nasceram no final de 2005, porque eles têm meses à frente dos outros. E fizeram uma pesquisa e, de fato, assim, agora eu não vou trazer a porcentagem correta, mas é quase assim em 70% aqueles que nasceram acabam se dando bem no futebol. E aí é uma questão de meses. Ah, é a mesma categoria, mas eu tenho 8 meses de diferenças ou mais. E isso muda muito, e é muito decisivo para o miúdo, né? Nessa época. É porque, por acaso, uma vez assisti a uma formação Uhum. de um professor catedrático, se não estou a erro, agora não me lembro do nome, uh, Hugo Sarmento, uma formação, e ele falou exatamente disto, que tem a ver também com os níveis de maturação das crianças e jovens, porque já foi há alguns anos que eu ouvi esta palestra, mas basicamente há crianças que dão o salto mais cedo na puberdade. E, Uhum. e normalmente são as que vêm, são as que nascem primeiro, ou seja, eles até podem dar, embora, embora as crianças tenham diferentes fases, não dão o salto pubertário todas ao mesmo tempo, naquele dia, naquela hora, existe ali um período de tempo. E, e algumas crianças dão o salto mais cedo, outras dão o salto mais tarde. Normalmente as que são do mesmo ano poderão eventualmente dar o salto mais cedo, e isso depois condiciona até na própria escolha dos treinadores. O Uhum. treinador, quando vai escolher a equipa no início da época, não é? Vai escolher normalmente os mais altos, os mais fortes. Muitas vezes nestes escalões de base, muitas vezes nem é pela técnica, não é? Ou o rapaz é mesmo pequenino e tem mesmo, e nota-se que é um fenómeno, não é? Como por exemplo o Messi, não é? Que é um fenómeno, quer dizer que ele sempre foi de estatura baixa, muito fraquinho, mas realmente tinha muita qualidade, aquela qualidade que eu falei há pouco, não é? E então o Barcelona apostou e bem, ou então esses jogadores que até podem ter alguma qualidade, mas ao facto de não conseguirem resistir ao choque, ao facto de serem fracos fisicamente, os treinadores optam mesmo por não o escolher e depois acabam por sair. Para além de outras condicionantes que existem, mas esse é um dos fatores também, sem dúvida. Exato. E quantas carreiras brilhantes que teriam futuro, acabam, né? Isso é É muito verdade. curioso, essa questão da formação. Eu me lembro de jogadores no Brasil falarem, olha, ótimos jogadores dos times principais do Brasil falaram, olha, se você jogava no salão, tinha uns três lá comigo que eram muito melhores que eu. Só que eu Sim. consegui Continuar. continuar e seguir adiante. Então, é como tu disseste, a habilidade é um dos fatores, e talvez não seja até o mais diferencial para ele conseguir chegar ao nível profissional, né? Sim, sim. Pronto, há vários fatores que depois que as crianças também depois acabam por desistir, não é? Exato. A pressão dos pais, a pressão dos treinadores. Eu digo muitas vezes que depende de quem está a liderar o processo. Quem está a Uhum. liderar o processo é que pode ter influência em alguma criança poder chegar a jogador de topo ou poder continuar a sua carreira, a sua formação no futebol até a idade júnior e depois logo se vê, não é? Exato. Mas quem está na frente do processo tem que saber ver, tem que saber analisar, tem que saber perceber o que é que tem ali
perante à sua frente, os jogadores que têm à sua frente e tentar perceber se efetivamente existe qualidade suficiente para apostar numa criança fisicamente mais fraca. Exato. É isso, é isso. É, e, Vitor, eu gostaria que você apresentasse a nós um pouco do seu percurso profissional na área, como é que se deu. Então, você Ok, foi para então, Maputo, voltaste. exatamente. Mas foi em Maputo que comecei a dar treinos. Ou Olha. seja, na Escola Portuguesa de Maputo, eu era o único que ia para desporto. Era o único aluno de toda a escola que ia para desporto. E então o professor Orlando Pataguana, que era professor, não era o meu professor de Educação Física, mas era um dos professores de Educação Física responsável pelo desporto escolar, convidou-me para eu treinar a equipa dos mais novos. Uhum, Então pronto, aí foi a minha primeira experiência como treinador. Portanto, fiz o secundário lá e enquanto fiz o secundário, treinei a equipa das crianças mais jovens. Pronto, vim para Portugal, primeiro ano não treinei, nem joguei, como tinha dito. No segundo ano, a mesma coisa. No terceiro ano, eu chumbei na uhum, faculdade. Chumbei na faculdade e os meus pais disseram que a partir daquele momento que ajudariam-me a pagar a casa, ajudariam-me nos estudos, mas eu tinha que me sustentar. E então tive que ir trabalhar. Fui trabalhar para quê? Dar treinos de futebol. uhum, E então, na altura, o ex-jogador de futebol, Paulo Sousa, internacional português, abriu uma escola de futebol, que era, acho que era uma escola de desporto, aliás, não era só de futebol, era uma escola de desporto. Havia aulas de futebol, havia aulas de ténis e havia aulas de natação, se não estou em erro. E pronto, eu concorri a essa escola, fui aceito e então comecei a dar treinos nessa escola. Era mais no sentido de ajudar, eram crianças pequeninas, com 6 anos, e basicamente era ensiná-los a jogar futebol. uhum, Depois, nesse mesmo ano, também ingressei num clube que era o Abóboda, que era um clube ali da zona de Cascais, onde comecei como treinador adjunto de um colega também da faculdade, que já estava lá a dar treinos, e tive a sorte também de ingressar, mas isto como treinador estagiário no Sport Lisboa e Benfica, nas escolas do Benfica. uhum, E pronto, foi um ano fantástico, aprendi imenso. Aliás, eu, uh, o que eu ia aprendendo nas escolas do Benfica, e eu ia transpondo não só para as escolas do desporto de Paulo Sousa, mas também para o treino, para o Abolta. Pronto, no ano seguinte, no ano seguinte eu ainda continuei no Abolta e terminei o estágio no Benfica, e também continuei nas escolas de Paulo Sousa e tive no Abóbada mais 2 anos. Entretanto, terminei o curso. No meu último ano de faculdade, estava a estagiar numa escola a dar aulas de educação física e também tive a sorte de estagiar no Sporting Clube de Portugal. uhum, Pronto. Terminei esse ano e terminei o estágio também no Sporting e então fui para o Damaense, onde estive lá 3 anos e nesses 3 anos treinei uma equipa de júniores, equipa de séniores e uma equipa de escolinhas. há Uh, diferentes sim, categorias. sim. Depois passei para o Cacém, onde desempenhei as funções de observador, ou seja, eu fazia a análise das equipas adversárias, porque o Cacém estava no Campeonato Nacional, na antiga terceira divisão. E aí foi onde eu trabalhei mais alto a nível de divisões, foi exatamente no Cacém como observador. De seguida passei para o Algés, onde estive a treinar duas equipas, júniores e séniores. Depois fui para o Linda a Velha, onde fui convidado para ir para o Linda a Velha para ser coordenador de toda a formação de futebol. Também foi muito interessante esta experiência, porque tive que estar a lidar com jogadores, com pais, com treinadores, com árbitros. Portanto, deu-me muita bagagem este ano que tive no Linda a Velha como coordenador. Depois tive mais 4 anos com a equipa de séniores no Linda a Velha, como adjunto e o último ano como principal. Depois fui treinar o Belas durante 4 épocas e meia
4 épocas e meia, até que mudei de casa outra vez aqui para Torres Vedras. Passado muitos anos voltei a Torres Vedras. Meteu-se a pandemia, deixei de treinar e no verão passado, quando já não treinava há 3 anos, recebo uma chamada do Torriense, do coordenador do Mister Ricardo Fonseca, a lançar-me o desafio para ir para o futebol feminino. Bem, penso que era o que me faltava a nível de experiências, o futebol feminino. Embora a minha vida profissional seja um pouco complicada, porque embora eu e a minha esposa trabalhamos aqui em Torres, nós continuamos a trabalhar vivemos em Torres, mas continuamos a trabalhar em Lisboa. Então temos assim uns horários complicados, daí também não estar a treinar nesse tempo todo, mas o Ricardo insistiu tanto para eu treinar que adaptou os horários ao meu horário de trabalho e familiar e pronto, conseguiu-se conciliar tudo. E pronto. E basicamente este é o meu trajeto. Interessante. Experimentei um pouco de tudo. Também fui, como eu costumo dizer, ajudei a fundar as escolas de futebol de Benfica dos Açores. Olha, interessante. Uh, Fui o consultor, como eu costumo dizer, o meu grande amigo Marco Pessoa, que é o responsável pela escola de futebol do Benfica nos Açores. Sou o consultor dele. uh, Agora já não, mas na altura ajudei-o na implementação da escola lá nos Açores. Olha, muito interessante. Tem muitas experiências muito variadas em diferentes categorias e diferentes cargos também. E como que você moldou o seu estilo de treinador? Como é que você criou isso? Quais foram os teus modelos? E como que você enxerga a sua forma de treinar? Porque isso é uma construção, né? E como é que você Claro, e, vive isso? e passei por várias fases, não é? Eu posso dizer que houve a fase inicial em que, quando eu comecei na Escola Portuguesa de Maputo a treinar, quer dizer, uh, eu não tinha qualquer experiência, então baseei-me naquilo que eu era enquanto jogador, não era? Uhum. E, portanto, como eu jogava futebol, basicamente copiava os exercícios que ia fazendo ao longo do. E pronto. Não era nada estruturado, não é? Eu agora olho para trás e rio um bocadinho, quer dizer, como é que é possível? Uh, Como é que é possível fazer isso, não é? Mas pronto, correu bem. Comecei a ter uma ideia já de contacto com o treino, então, quando eu comecei a estagiar no Benfica, ok? Aí no Benfica comecei a ter uma ideia já estruturada do que era o treino, como fazer, as diferentes etapas que assim exige nas diferentes idades. Pronto, comecei não algo muito estruturado, mas pronto, já havia ali alguma construção, já tinha algumas ideias pré-definidas, não é? Que me veio ajudar quando fiz a minha especialização de futebol na faculdade. O professor Jorge Castelo, que era, para mim, foi a minha primeira referência na, enquanto treinador foi a minha primeira referência. Ele era mesmo muito bom, as aulas deles eram espetaculares, a nível teórico também era muito forte. Aliás, não é à toa que ele é convidado para muitas palestras, mesmo internacionalmente, dá os cursos da UEFA Pro cá em Portugal e mesmo no estrangeiro. É uma sabedoria grande, grande, grande mesmo. Pronto. Depois houve a fase do Mourinho. O Uhum. Mourinho, não é? Foi na altura que eu terminei a faculdade que o Mourinho também começou a desapontar para o futebol, no Porto, o trabalho que fez no Leiria, depois no Benfica, no Porto, quer dizer, fez um trabalho fantástico no Chelsea, quando vai para o Chelsea. Pronto, e a partir daí o Mourinho foi a minha referência. Aliás, no livro que eu escrevi, na ideia do livro, do ser profissional no Amador, que escrevi juntamente com outros 4 colegas de diferentes áreas, pelo menos na parte do treino, que foi a parte que eu escrevi, eu tenho muitas referências a Mourinho, porque realmente penso que é o topo de um treinador e graças a Mourinho é que hoje em dia nós temos excelentes treinadores em Portugal, Interessante. porque eu penso que ele foi o grande impulsionador
do movimento de treinadores portugueses para que pudessem estar agora um pouco por todo o mundo. E muito competentes. E muito competentes. Muito, muito. Muito É, competentes. quais fatores do Mourinho, quais características do Mourinho você acha que foram tão importantes para que ele alcançasse esse sucesso e modelasse, né, o futuro dos treinadores em Portugal? Para já tem a ver com a forma como treinava. Vem tudo da sua metodologia de treino, que tinha a ver com a periodização tática. Que é uma metodologia de treino que foi desenvolvida pelo professor do Porto, Vítor Frades, se não estou em erro, que é um professor que mudou a forma de treinar, mudou a forma de treinar e que muita gente agora segue essa periodização. E depois tinha a ver também a forma como ele lidava com os jogadores. Eu penso que a nível mental, Mourinho era muito forte, não só para dentro do balneário, mas também para a comunicação exterior. A forma como comunicava para o exterior, a forma como uh, encostava às cordas quase o treinador adversário, parece que o treinador adversário, quando já ia para o campo, já ia derrotado antes do jogo iniciar. A forma como ele falava, a forma como ele. Pronto, ele transmitia muita confiança e eu penso que isso foi fundamental nos seus primeiros anos e que permitiu que ele tivesse alcançado grandes sucessos na altura. Algumas, alguns treinadores, algumas personalidades, eles moldam, né, e o que vem adiante, né, e aí depois acontecem outras revoluções, isso vai Claro. indo. Muito Nós temos agora o exemplo do Abel. O Abel tem uma comunicação Brasil. fantástica, fantástica para o público, para os adeptos, para a sua equipa. Até parece que está a ensinar ali aos jornalistas muitas vezes, está a ensinar a forma como ele se expressa, a emoção que ele transmite quando fala. Exato. Ele é A muito impulso, né? emoção é. E eu Ele acredito que ele é assim para a sua equipa. Quer dizer, se ele já é assim para os jornalistas, não é? Não tinha que o ser, que não exato, tinha que o ser, então para a sua equipa deve ser, os jogadores devem estar mesmo maravilhados com ele. Deve exato, né? ser, Conquista, né? Essa questão do conquistar a confiança dos jogadores da equipa e ele transmite essa intensidade, essa presença muito nas suas entrevistas. Um treinador que eu convivi muito, assim, digamos, na minha adolescência e que fez muito sucesso em Portugal foi o Scolari, né? O Scolari foi o Filipão, eu sou gremista, sou do sul do Brasil, sim, né? sim, sim. Estourou lá no Grêmio, tinha o Jardel também, que estourou, foi campeão da Libertadores e tudo mais. E, enfim, é outro treinador que também marcou época, né? Cada um com a sua característica. Sim, sim. Aliás, já fez um trabalho fantástico com a seleção portuguesa, não é? Sim, E envolveu o país todo. é verdade. Eu não me lembro do país estar tão envolvido no Euro 2004, no Euro 2004, e isso foi um trabalho fantástico do Scolari. Foi mesmo, foi, Isso é uma. Ele é ainda, né, mestre nessa questão de aglutinar o grupo, de fechar o grupo, de fechar a torcida, fechar uma nação que ele fez em Portugal, né? Trouxe, tem muito essa habilidade, né? E continua atuando, não consegue largar, não consegue deixar, né, a profissão. sim, sim. Que deve. Isso é uma pergunta que eu acho interessante. E assim, e você também não consegue deixar a profissão, é uma coisa que você gosta, né? Me parece que é uma coisa que lhe dá prazer. Claro que deve ser difícil e tudo mais, mas é algo que traz uma satisfação grande. Roberto, ainda esta semana Uhum, havia uma jogadora minha que estava com problemas. uhum, E, e agora, neste último jogo que nós tivemos, no fim de semana, eu virei-me para ela e disse-lhe mesmo, fui muito franco, o futebol para mim é um escape. O futebol é um escape. Eu, quando estou no futebol, abstraio-me dos problemas que eu tenho. Eh, eu, quando agora, daqui a bocado, quando for para o treino, é o meu momento de libertação, uhum. em que eu abstraio-me de tudo e faço aquilo que eu gosto. Eu realmente gosto de treinar, e, portanto, estes momentos, estes pequenos momentos, é de facto libertador.
Eu não me importo de estar à chuva, eu não me importo de estar ao frio, mas eu gosto é de estar ali, gosto. A minha cabeça está mesmo, está liberta, está, tem nada a ver. E dei-lhe esse conselho a ela. Ela estava a ter alguns problemas graves, pronto. E então, e ela acaba por fazer um jogo fantástico. E ela no fim vem ter comigo, Mister, muito obrigado, porque realmente pô, tu estás a fazer o que gostas. E portanto, neste momento, os problemas não se vão fugir. É uma verdade. Não vão. Os problemas vão continuar lá. Mas pelo menos ali naquele tempo, ela conseguiu abstrair-se, ela fez um jogo fantástico e esteve bem por algum tempo. Essas experiências não têm preço, né? Não, mas por outro lado tem o revés da medalha. Uhum. Por exemplo, eu tenho filhos, os meus filhos são pequenos. E a minha mulher, pronto, nós quando começámos a namorar, ela já sabia que isto aos fins de semana há jogos de futebol e eu tenho que estar nos jogos. Portanto, é complicado. Portanto, ela, quando se juntou, quando se casou comigo, já sabia o que ia. Agora as crianças não é? As crianças não. E sobretudo, agora neste período que eu tive 4 anos sem treinar, não é? Em que estive sempre presente, uh, pronto, o mais pequenino nem tinha a noção disso, porque quando ele nasceu, pouco tempo depois mudámos aqui para Torres e então ele não tinha noção. E então no início desta época ele começou a ressentir-se que o pai não estava em casa à noite, não é? Eu não os deito, quando eu chego a casa eles já estão a dormir, ao fim de semana tenho que sair para ir para os jogos e portanto, tempo que eu tinha com eles, eu agora não o tenho. E, portanto, eu tento compensar isto quando estou presente, estar o máximo tempo com eles para conseguir equilibrar aqui a balança, não é? Porque também me faz falta, não é? Estar com eles e também o equilíbrio familiar, como eu falei há pouco, é fundamental, para seja para o que for. Pois é uma atividade que exige um tempo, uma energia, enfim, você tem pelo menos 20 jogadores, e cada um tem uma história e tem toda a questão da equipa, mas tem o individual também. Eu gostava de saber um pouco de si, Vitor, sobre um pouco sobre o futebol amador, como é que você enxerga é, o, esse mundo do futebol amador em Portugal e a sua vivência, né? Porque são tantas histórias o amador também quer vencer, o amador também tem competição e tudo mais. Como é que você descreveria o futebol amador na sua essência? Olha, Roberto, o futebol, nestes últimos anos, o futebol amador desenvolveu-se bastante. Uhum. Há treinadores fantásticos, e eu tenho que dizer isto: há treinadores fantásticos aqui nas divisões inferiores e em divisões de jovens que, se tivessem uma oportunidade de poderem experimentar o profissional, eu tenho a certeza que iriam ter sucesso. Pá, trabalha-se, pelo menos, só tenho conhecimento aqui da região de Lisboa, como é lógico. E não é de todos os clubes, mas que já conheço algumas pessoas, já conheço alguns colegas de profissão, vamos chamar que isto é uma profissão, embora não sejamos profissionais, acaba por ser uma profissão. E há treinadores com muita qualidade mesmo, muita qualidade, e fazem trabalhos fantásticos, muitas vezes com condições de trabalho muito difíceis, mesmo muito difíceis. Uh, há jogadores com qualidade também. Há jogadores com qualidade. Penso que o que é que eu reparei, pelo menos nas equipas que eu treinei, séniores, não é? Uh, existem jogadores com muita qualidade, mas faltava aqueles outros ingredientes que eu falei. A mentalidade, um, o quererem trabalhar, o estarem dispostos a abdicar da vida social, o terem que levar uma vida saudável, o terem que fazer sacrifícios. E muitos não estão dispostos a isso. Não estão. Não se pode condenar, não estão. Eles querem lá chegar, mas não o conseguem exatamente porque não se conseguem focar naquilo que é necessário para ser um jogador profissional. E há outra coisa também que eu costumo, que não deveria de ser, mas o é.
que é um empresário. Uhum. Os empresários hoje em dia mandam no futebol, não é? E quem não tem empresário dificilmente consegue chegar a profissional. Ou é mesmo um fora de série, ou então muito dificilmente consegue. Mas lá está. Jogadores com muita técnica, com muita qualidade mesmo, técnica, e de perceberem o jogo, mas depois os outros falham nos outros pontos que eu considero que são fundamentais para que possam chegar mais à frente. Sem hipótese. E como você percebe se fala muito em motivação, em espírito de equipa, né? O quão importante isso é, tem toda a parte técnica, de estrutura, treinamentos e tática, mas que estratégias ou de que forma você lida em relação a isso, a motivação das equipas e a esse espírito de equipa, né? Às vezes tem aquele jogador que quer. Eu tenho um amigo que foi jogador na Itália, enfim, ele me falou que às vezes, o futebol muitas vezes é muito mais individual do que a gente pensa, porque aquela coisa, cada um quer se destacar para poder passar para uma equipa melhor e não passar bola, e enfim, isso com certeza acontece muito, né? Como é que Desculpa, eu penso no profissional, muitos jogadores têm os tais objetivos individuais no contrato, não é? Exato, é verdade. E isso torna-se complicado para um treinador no futebol amador. Eu costumo dizer, e isto é notório, quando se ganha, não é difícil motivar uma equipa. Uhum, Não é difícil. Às vezes o mais difícil é manter o foco. uhum, E, portanto, o que é que eu faço normalmente? Um exemplo. Eu se estiver numa equipa em que nós estamos a fazer um bom campeonato, se eu sei que vou jogar com, por exemplo, com uma equipa muito inferior, o que é que eu faço nessa semana? Nessa semana de trabalho, eu começo a fazer exercícios mais difíceis, em que eles vão ter que manter o foco para conseguirem atingir os objetivos deles. Ou seja, vou tornar o o treino. treino difícil, Aham, como eu costumo dizer. Vou treinar o treino difícil para que eles não estejam com excesso de confiança, não é? Também não os quero desmotivados, não é? Não os quero retirar toda a confiança, mas quero que eles sintam ali não se estejam à vontade, uhum, ok? Pronto. Quando estamos a perder, é mais difícil. E é mais difícil porquê? Porque existe a tendência de desistirem. uhum, E eu também já tive equipas que a época não nos corria bem, tivemos maus resultados, e depois, a partir dali, da meio da época, a coisa começavam a faltar ao treino, e portanto, isto torna-se mais complicado. O que é que eu faço? Muitas conversas individuais. uhum, Muitas conversas individuais, apelar ao bom senso, apelar ao sentido de compromisso, apelar à responsabilidade que têm perante, não só perante eles, mas perante a equipa, não é? Muitas conversas individuais de modo a conseguir mantê-los e puxá-los para dentro da equipa, de modo a que a coisa não descamba ainda mais, não é? Os resultados. Mas acaba por ser difícil, não é? Vamos ser francos, não é? Nós estamos a falar de jogadores que se calhar muitos deles acordam às 6 da manhã para entrar às 8 da manhã, para irem trabalhar. Se calhar alguns têm trabalhos que não gostam, mas têm que trabalhar para sustentar a família, quer dizer, depois chegam ao final do dia cansados, vão para o treino em que aquilo já não está a correr bem. Que motivação é que eles, ou seja, vai da pessoa, vai do uhum, jogador também, vai da sua personalidade, não é? uhum. Há uns, por mais que nós falemos, não há hipótese, não querem, não querem. Sim, E a coisa não corre e vão-se embora. No profissional eles não podem fazer isso, não é? Eles têm que cumprir também o é bom. contrato, É, têm que cumprir o contrato e está a andar. O futebol amador não, se a coisa não começa a correr bem, então eles começam a... exato. Podem começar, atenção, podem começar. Eu, Claro. por exemplo, eu sou uma pessoa muito preocupada com os meus jogadores, seja que escalão for. Seja que escalão for. A minha ideia é muito simples. Eu, para ter rendimento na minha equipa, os meus jogadores têm que estar bem, a nível emocional. Uhum, E, portanto,
quando treinei equipas séniores, houve alturas em que eu tive que procurar trabalho para jogadores meus. Houve alturas em que eu tinha que levar jogadores a casa. Aliás, eu tive uma história, não sei se posso partilhar, acho que sim. Sim. Uh, eu tinha um jogador que fazia cerca de 5 km para ir para o treino a pé e depois fazia mais 5 km para ir para casa. E nós treinávamos às 10 da noite, portanto o treino acabava lá para as 11 e tal. Portanto, eu muitas vezes levava-o a casa. E ele morava num bairro social. Há uma vez que eu o deixo em casa e estou a caminho da minha casa e recebo uma mensagem: Mister, a polícia está atrás de mim. Eu pego no telefone, tento-lhe ligar, ligo, o telemóvel desligado. Eu volto para trás, vou correr as quadras todas ali da zona à procura do meu jogador. Eu entrei pela esquadra dentro e disse: olha, o meu jogador mandou uma mensagem, eu acabei de o deixar no bairro. Portanto, seja o que for, o que tenha acontecido, não foi ele. Uhum. Não foi ele. E, portanto, nas quadras que eu fui, não, nós não temos aqui nenhum registro, não tinha nada. O facto é que ele foi mesmo apanhado. Depois de eu ter saído da última esquadra, ele liga-me a seguir, a dizer: olha, mister, já me soltaram. Ou seja, eles tinham posto num carro da polícia, provavelmente foi apertado por alguma coisa que tinha acontecido no bairro, e ele estava no sítio errado à hora errada, e possivelmente depois da esquadra ligaram para os colegas a dizer: olha, se tem aí alguém, não é esse o jogador, não é essa a pessoa, porque teve aqui o treinador dele. E portanto, eh, são histórias que ficam, não é? E depois, passado alguns anos, esse jogador acaba por me mandar uma mensagem: Mister, acabei de ser pai, Uhum. nasceu o Jason, meu primeiro filho, e quer dizer, já não tinha contato há tanto tempo com ele e de repente recebo uma mensagem assim de nada dele, do Pedro, a dizer que são estas coisas que ficam. Sim. Mais dos sucessos que nós possamos ter no futebol e no futebol amador, então, é isto que fica. Ou seja, no futebol profissional, pronto, é a profissão deles, tudo bem. Acredito que também existam estas histórias, mas no futebol amador isto é o amor ao futebol, puro e duro, só. É um amor. Tá no nome, amador, né? Tem Amador, exato. amor. E você, enfim, eu acredito que o treinador, às vezes, assim como o professor, a visão que os miúdos têm, mas eu acho que todas as categorias têm com o treinador é muito forte, né? O que o treinador diz, o que o treinador faz é muito importante para eles. E muitas vezes o treinador não se dá conta de que você, com certeza, está na mente deles ainda, né? Tantas passagens, eles têm o treinador como um modelo. Às vezes eles não tiveram um pai ou alguma coisa assim, ou tiveram, mas é um outro modelo, né? Que é tão importante para eles. Olha, Roberto, outra história interessante. Uhum. Quando estava no Belas, o guarda do campo tinha um filho, um miúdo com 12 anos, na altura. E então o miúdo era muito mal na escola. Então um dia ele vira-se para mim: mister, posso treinar com vocês? E eu estava a treinar a sénior. E eu: ó Vítor, que também se chamava Vítor, Uhum. jamais vais treinar comigo, não é? Com os séniores, porque, quer dizer, não há hipótese. Quer Uhum. dizer, não, não, és pequeno, pronto. E Uhum. então o que é que eu sugeri? Falei com os pais dele e sugeri: vamos tentar que o Vítor melhore a escola e o Vítor vai ser meu adjunto, o meu treinador adjunto. Falei com a equipa toda concordou e então o Vítor começou a ser meu adjunto. Só não ia aos treinos quando tinha que estudar para os testes. Ponto Uhum. final. Pronto. Eu acho que a experiência foi tão boa, positiva, que. Não, e foi positiva de certeza. Passado estes anos todos, agora no Natal, e mais uma vez, recebo uma mensagem do Vítor: Vítor, você pai, mister. Agora com 20 e pouco de anos, já não sabia dele de há muitos anos. Aliás, ele teve só essa época comigo, porque depois mudou de casa. Na época a seguir já não estava no Belas, o miúdo. Nunca mais o vi. E passados destes anos todos, ele manda uma mensagem a dizer: Mister, você pai. E Uau. pronto, assim de nada. Do E é nada. isto, Então, Roberto. pô, Roberto, é isto. é emocionante. É, O tenho modelo, muito orgulho.
tenho muito orgulho nestas pequenas vitórias humanas. São grandes, né? São São. grandes vitórias. Imagina a felicidade dele de poder ser seu adjunto, e isso influenciou ele a ir bem na escola, a se aplicar, e muda todo um perfil, ou seja, um adulto olha para si, se acha de alguma maneira insignificante, opa, ele me vê importante aqui. Exato. Vou aproveitar. Muda tudo, né? Muda toda a sua visão de um acolhimento, visão de mundo. Isso é sensacional. E Vitor, eu gostava de perguntar também, porque você me disse que está a ter a sua primeira experiência agora com o futebol feminino, né? E, e tenho certeza que já percebes muitas diferenças no modo de lidar e tudo mais. Então, gostaria que você compartilhasse essa experiência no mundo do futebol feminino. Olha, Roberto, como eu disse, é a primeira vez que eu estou a treinar, e eu no início da época tive muitos desafios, desafios pessoais. O primeiro desafio foi porque eu já não treinava jovens desde 2010, 2011. Portanto, tinham sido já 14 anos sem treinar jovens. Depois, futebol feminino, ok? São diferentes. São diferentes. As miúdas são diferentes dos rapazes. E depois, outra coisa ainda a acrescentar é que esta equipa foi criada de raiz, tem muitos jogadores que nunca jogaram futebol. E estamos a falar de jogadores com 15 e 16 anos, que Uhum. nunca tinham tido nenhum contacto com o futebol. Algumas que tinham tido contacto no ano anterior, na época anterior, uh, o treinador que estava lá não as punha a jogar, ou jogavam muito pouco, portanto, não tinham ritmo de jogo, não tinham conhecimento de jogo, e portanto foi um verdadeiro desafio. Foi mesmo um verdadeiro desafio. Eu e o Rafael, a pessoa que me está a ajudar, o meu adjunto, foi mesmo um desafio. O Rafael, que está a treinar também pela primeira vez, está a ter a sua primeira experiência como treinador, foi mesmo um grande desafio tentar conjugar isto tudo e a tentar levar o projeto a bom porto. Pronto, eu penso que nós já conseguimos equilibrar, a nível de treino já está tudo muito equilibrado. Quais são as diferenças que eu sinto? Para já elas são muito mais emocionais que os rapazes. A forma como eu falo com elas, eu tenho muito cuidado em falar com elas. Não só por serem raparigas, mas também pelo facto de nunca terem passado pela experiência de jogarem futebol. E isto faz diferença. Não é? Uma criança que vem desde pequenina, que passa por várias etapas, conhece diferentes treinadores, uh, acaba-se por habituar um pouco ao mundo do futebol, como ele é, e elas não. Elas estavam a jogar futebol pela primeira vez e algumas delas, outras, como eu já falei, e portanto tento ter muito cuidado a falar com elas, tenho que ter muita paciência. Como a minha mulher me diz, como eu tenho uma filha que está a entrar na adolescência, isto é um treino, tem sido um treino para mim. Uh, São mais trabalhadoras que os Uhum. rapazes. Elas são muito trabalhadoras. Elas não questionam o treinador, ou seja, se o treinador diz, elas fazem, às vezes até levam a letra demais, Uhum. às vezes até levam mesmo a muito à letra, bem, eu disse isto, mas quando eu digo isto não quer dizer que seja a letra, mas pronto. Uh, mas depois as diferenças que existem a nível de jogo, é um jogo muito mais lento relativamente aos rapazes. A qualidade técnica delas também é muito diferente comparativamente com os rapazes. Pronto, são estas realmente as principais diferenças que eu noto. Mais emocionais, mais trabalhadoras, ouvem mais e acatam melhor as decisões do treinador do que Uhum. propriamente os rapazes. Mas tem sido uma experiência, uma mais-valia fantástica. Tem sido Ah, mesmo espetacular. espetacular, né? Então elas são muito aplicadas, né? As mulheres São, 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 são. E enxergam. algumas, Né? não percebi? Não é isso, elas têm essa aplicação maior, né? Elas escutam talvez o treinador, confiam mais de alguma maneira no treinador.
Sim, 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 sim. E depois lá está, muitas conversas individuais com elas também, e pronto, tentar levar com que elas evoluam, estão melhores. Felizmente estão melhores, mas ainda têm um longo caminho a percorrer, mas estão melhores. Que ótimo. Vitor, eu sei que tens um treino logo a seguir e gostava de, para finalizar, lhe perguntar um pouco sobre o que pensas, algum projeto futuro com o futebol, ou e também se pudesse deixar alguma mensagem daqueles apaixonados pelo futebol de verdade, futebol amador, né? Uhum. Que estão a nos escutar aqui, ou aqueles que gostavam de também entrar um pouco mais na área de treinador. Então, Sim, eu sim. deixo aberto esse espaço para falar tanto do futuro e quanto uma mensagem para quem está a nos escutar. Olha, Roberto, antes de receber o telefonema do Torriense, eu tinha iniciado um projeto pessoal, que agora Uhum. está aqui guardado no computador. Comecei a escrever um novo livro. Comecei a escrever um novo livro, sobretudo para o futebol jovem, ok? Porque o meu filho mais novo joga futebol, não é? Pronto, há coisas que eu vejo no treino dele, nunca me meto no treino, jamais me meto no treino, jamais o faço. Respeito bastante os treinadores e acho que é assim que deve ser. Aliás, se eu não admito que os pais das minhas jogadoras venham se intrometer no meu trabalho, não vou ser eu que vou me intrometer no trabalho dos outros. E, portanto, há coisas que eu vejo, na minha ótica, estão erradas, mas é o que eu digo sempre. Quando o treino acaba, eu pergunto ao meu filho: divertiste? E ele: sim, pai. E epá, pronto, isto é o que me interessa, não quero saber de mais nada, portanto, então vou. Mas há ali algumas questões de treino que eu acho que poderiam ser melhoradas, e então foi por isso que eu comecei a escrever um livro. Para, não só para ajudar os treinadores em si, mas pronto, também para me manter ocupado, já que não estava ligado ao futebol. Neste momento está na gaveta, mas assim que tiver a oportunidade vou retomar este. De resto, não espero nada de futebol. Não espero. Quando acabei a faculdade, quando acabei a faculdade, eu queria, eu sempre tive a intenção de ser professor de educação física, sempre. Só que as colocações na escola estavam muito difíceis quando eu terminei a faculdade. E então a hipótese de treinador ganhou força, não é? A Sim. hipótese de treinador ganhou força. Tirei logo o curso de treinadores, na altura, o FAB, e tentei investir muito no futebol. Uh, Só que pronto, contingências da vida, tinha que, se fosse hoje, eu se calhar quando estive a estagiar no Sporting tinha aproveitado de uma forma diferente. Ou seja, porque quando eu estava a estagiar no Sporting estava a acabar o curso e como eu tinha a ideia de ser era professor de educação física, investi mais no curso, no estágio, do que propriamente no estágio da escola, do que propriamente no estágio do futebol. Pronto. E se calhar agora foi errado. Se calhar Uhum. deveria ter. E portanto, eu do futebol não espero nada. Tudo o que vier é bom. Enquanto o Torriense quiser os meus trabalhos, eu estou disponível. Quando o Torriense não quiser, eu vou-me embora. Uhum. Não me chatei com ninguém. Eu sou. Não, não era assim, mas agora aprendi com o tempo, com os anos a passar, aprendi que pá, isto é o meu escape, como já falei, e portanto, tudo o que vier, tudo o que o futebol me puder oferecer, fantástico. De resto, não guardo, não guardo nada. Quem quer ser treinador deve investir muito. Deve investir muito. Eh, um erro também que eu tinha, e agora eu olhando para trás, e se eu pudesse ir falar comigo lá atrás, Uhum. era não ser tão vaidoso, não ser tão. Pensar que sei tudo, porque hoje em dia eu acho que cada vez sei menos relativamente ao que é ser ao treino, à gestão de pessoas, à gestão dos colegas, de treinadores, portanto, à gestão das próprias pessoas do clube, os dirigentes, as pessoas que tratam dos campos, etc. Quer dizer, existe.
Portanto, devemos não ser orgulhoso, que eu era muito orgulhoso, eu era mesmo muito orgulhoso. Eu tinha a ideia que sabia tudo, era impressionante. Eu tinha um ego do tamanho, sei lá, do mundo mesmo. E eu acho que eu ia lá atrás e ia dizer a esse jovem que não, meu amigo, tens de ser humilde, tens de trabalhar muito se queres realmente ser alguma coisa no futebol. E pronto. Uh, e eu noto isso muito. Eu noto isso muito jovens que terminam a faculdade e que estão a treinar, ou jovens que estão a treinar no Benfica, no Sporting, e camadas jovens que pensam que já são ali, bem, todos inchados, todos aprovados. Isso. Eu revejo muito neles. Revejo Uhum. muito neles. E depois, passado alguns anos, muitos até desistem, acabam por desistir do futebol. E, portanto, é este o conselho que eu dou. Investirem na sua formação pessoal, investirem, nunca é demais o conhecimento, passarem por várias experiências que eu acho que isso também foi uma mais-valia para mim. Eu fui analista, fui coordenador de futebol, fui treinador adjunto, fui treinador principal, fui Consultor. consultor, fui treinador estagiário, uh, passei por todos os escalões, que também é importante, desde os mais pequeninos até séniores, agora futebol feminino, e tudo isto dá-me uma grande bagagem para que eu me sinta uma pessoa mais completa, mas não, como eu disse há pouco, continuo sem saber nada. Uhum. Mas eu acho muito bom ter essa mente aberta para o novo e essa humildade, né? Esse pé no chão. Me parece que tem muito ainda aí no futuro a vir. Não, não, é o que eu Com essa digo, tudo o que vier, mentalidade. Roberto, tudo o que vier para mim é ótimo. É ótimo. Eu É. compreendo. Felizmente tenho uma vida profissional Sim, estável. sim. Tenho uma vida profissional Claro. estável. Gosto muito de acompanhar o meu filho nos treinos de futebol. Gosto muito. A minha filha faz ginástica, mas não posso, não me permitem que vejamos os treinos, porque também fazia questão de ir assistir aos treinos dela de ginástica. E pronto, o meu foco são os meus filhos. O meu foco são os meus filhos. O futebol é o escape e tento balançar isto tudo na minha vida. É isso. Equilibrar. É isso, equilibrar. Essa é uma arte, não é fácil nos dias de hoje. Exato. Olha, Vitor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por compartilhar aí conosco a sua rica experiência no mundo do futebol e de vida também, com tudo isso que isso traz, né? Então, agradeço a sua presença aqui e no futuro, quem sabe, a gente continue aí fazendo outras iniciativas. Roberto, eu agradeço mais uma vez o convite. Espero que tenha sido uma mais-valia. Espero que as pessoas gostem. E pronto, olha, no que puder ajudar, pode contar comigo. Olha, muito obrigado. Tenho certeza que sim, que as pessoas vão gostar bastante. Tenho aqui até estou a trabalhar aqui como psicólogo em algumas categorias aqui com um grupo do 4 ao Cubo, numa equipe aqui, e até Sim, comecei a pensar em alguns treinadores e seria fichas novos, jovens, né? E assistir, escutar a entrevista, né? E poder ter uma outra visão. Isso é muito, muito enriquecedor. Tá bom? ótimo. Olha, um forte abraço e bom treino Um agora. abraço. Muito obrigado, Roberto. Tudo bom, está bem? Tudo de bom. Um Obrigado. abraço.